Nesse vídeo, vamos conversar então em como montar uma ficha e um banco de dados para a coleta dos dados da sua pesquisa. Eu sou a professora Dani Bertol e vamos falar sobre isso usando as ferramentas do Office, tá? O Word e Excel. Então, eu vou tratar, né, os conteúdos desse vídeo em como montar uma ficha de coleta de dados no Word, porque sim, muitas vezes a sua pesquisa precisa coletar ainda em papel ou usando o Word, né, do seu computador, do seu dispositivo eletrônico. Aí, como montar esse banco, depois transferir esses dados para o Excel, dicas de como criar as variáveis, né, agora nesse processo de montar a ficha, nesse planejamento. Também vou mostrar como otimizar o trabalho no Excel, né, para ficar mais rápido de arrumar esse banco, e com exemplos de fichas, né, no Word e de banco de dados no Excel. Bom, eu vou mostrar para vocês, então, primeiramente, um exemplo de uma ficha feita no Word, tá? Não é que tem que ser feito assim, é o jeito que eu faço, e aí vou trazer para vocês. Bem, assim, para fins de transferir depois essas informações para um programa estatístico, eu gosto de dar nomes de variáveis que sejam curtos e que nunca iniciem com número, porque alguns programas estatísticos isso pode interpretar, dar algum problema, dar uma bugada no banco, tá? Então, assim, ó, vejam aqui, na esquerda aqui, eu tenho as informações, e na direita, nessa coluna aqui, eu já tenho o nome das variáveis criadas, que essas variáveis vão ser colocadas todas no Excel. Então, por exemplo, aqui em cima já tem o número da matrícula, aí aqui idade. Daí, quem está entrevistando a pessoa, se for entrevista ou se a pessoa for respondendo no papel, dependendo da pesquisa, vai preencher sempre desse lado. Aqui, ó, essa coluna aqui da direita é o pesquisador, né, a equipe de pesquisa que preenche. Inclusive, é uma boa estratégia para verificar os dados, né? A gente já faz uma limpeza dos dados. Enfim, aí vai botar a idade aqui, digamos, 20 anos. Aí aqui, quando a pessoa, né, for, o pesquisador vai botar só 20, não precisa botar 20 anos. Aí sexo, feminino é 1, masculino é 2. Daí aqui vai preencher só o código do sexo que a pessoa respondeu. Então, isso agiliza muito na hora de montar um banco de dados no Excel, tá? Então, vou mostrar para vocês esse banco, né, no Excel. Então, lembrando que cada linha é uma pessoa e cada coluna é uma informação, uma variável do estudo. Vai seguir a mesma ordem. Se vocês observarem também, eu gosto de identificar, mas repito, é o meu jeito. Q1 de questão 1, e aí assim por diante, né? Aqui eu botei QP2, sexo, porque a gente tem vários questionários nessa pesquisa, daí o QP de questionário pessoal, tá? Aí o QP3 e um nome curtinho que a gente consiga entender o que é quando olhar esse nome curtinho, porque no programa estatístico, se a gente tem um nome muito grande, ou às vezes uma pergunta inteira, fica difícil de identificar o que é. Mas isso é muito pessoal, tá? Aqui eu botei um destaque amarelo, que é uma coisa que acontece com muita frequência, uma dúvida que gera. Olhem essa pergunta número 3. Atividades acadêmicas extras. Daí, primeiro, responder se faz sim ou não. Daí vai ter uma variável só para responder sim ou não. E depois é qual atividade extra. Então, tem ligas acadêmicas, pesquisa e projeto de extensão. Pode ser que o entrevistado, aqui no caso eram acadêmicos de medicina, eles façam mais do que uma dessas atividades, até mesmo as 3. E, estatisticamente, para um programa estatístico, eu não tenho como preencher mais do que uma informação na mesma casela. O programa não vai entender se eu botar tipo 1,2,3, por exemplo. Então, caso essa pessoa tivesse respondido, aqui vamos ver nossos códigos, ó, tivesse respondido sim para todos, aí é um sim e 0 não nesse caso, né? Então, colocaria liga acadêmica, sim é 1. Pesquisa, sim é 1. Projeto de extensão, sim é 1. Tá? Digamos que uma outra pessoa, ela não fez nenhuma atividade extra. Aí vai ser, aqui também seria 1, né? Sim, e aqui seria 0. Aí aqui o pesquisador pode optar em botar 0, porque é não para nenhuma,
Ou existe um código, entre aspas, meio universal, que é do valor missing, né, para depois questão de banco estatístico no programa, que é o 999. Então, 999 é um código para quando é um pulo, que seria esse caso, né, não responde, ou quando a pessoa não sabe, não quer responder, que daí esse dado no programa estatístico, a gente pode considerar ele como missing, dado perdido, e ele não contabiliza nas análises, tá bem? Então, tem essa questão, mas aqui poderia ser tudo zero também, aí vai de cada pesquisa, tá? Então, bem importante entender isso, né? Que isso eu chamo de abrir uma variável, quando ela pode ter mais do que uma resposta. Um exemplo bem comum disso é comorbidades, né? Se a gente está entrevistando adultos, idosos, por exemplo, é bem comum que a pessoa tenha mais do que uma comorbidade. Diabetes, hipertensão, etc. Daí a gente vai abrindo comorbidade 1, comorbidade 2 e assim por diante. Tá? Vou dar mais um exemplo só para ficar mais claro. Digamos que agora tem um aluno que só participou de pesquisa. Ele vai ser 1 de sim, faz atividade extra, 0 na liga acadêmica, 2 na pesquisa, 1 na pesquisa de sim e 0 aqui de não. Então, conforme a resposta, a gente vai preenchendo assim. Tá? Outra dica que eu gostaria de dar para vocês com relação à montagem de banco de dados é cuidar para deixar o mínimo possível de categorias quando uma variável for categórica, tá? Então, assim, uma variável que tenha muitas categorias, ela perde o poder estatístico e fica difícil até do pesquisador depois discutir qualquer coisa. Então, às vezes, um exemplo assim das comorbidades que a gente estava falando antes. Às vezes, aparecem tantas comorbidades, às vezes até uma pergunta aberta, que a gente pode agrupar. Por exemplo, comorbidades cardiovasculares, comorbidades reumatológicas, e daí faz um conjunto. Claro que tem que fazer sentido para a pesquisa de vocês. Então, cuidem muitas categorias. E a outra dica que eu gostaria de dar é a seguinte: nunca, mas nunca coletem um dado numérico em categorias. Exemplo clássico, idade. Se a pessoa, por exemplo, colocasse, ao invés de anotar a idade em anos aqui, colocasse faixas etárias, né? Tipo, nessa pesquisa com acadêmicos, 15 a 19 anos, 20 a 25 anos e assim por diante. Porque a informação numérica, não precisa nem dizer, né? Ela é muito mais rica, ela tem muito mais poder de análises estatísticas. Não estou dizendo que a gente nunca vai analisar faixa etária ou, por exemplo, categorias IMC, mas sempre coletem o dado numérico e depois, na parte estatística, se junto com o estatístico, o orientador, professores e equipes de pesquisa decidirem que precisa transformar em categoria, se transforma depois, porque o inverso é impossível. Se eu coleto o dado já categórico, eu nunca vou conseguir transformar em número caso eu precise. E também isso é bom para a questão de conferência, né? Às vezes a gente tem um dado meio estranho ou não foi coletado, se a gente tem ele numérico, a gente consegue recuperar mais fácil também. Tá? E por fim, eu vou dar uma dica assim para ajudar na montagem do banco de dados, que é, por exemplo, aqui eu botei matrícula, mas muitas vezes a gente põe uma variável ID de identificação das pessoas, tá? Quando a gente está falando de fichas em papel, sempre é bom eu numerar elas, né? Nesse caso, tinha número de matrícula de aluno, mas caso não tenha, às vezes até alguém da equipe da pesquisa pode pegar todas as fichas e botar 1, 2, 3, 4, ou enfim, o código que quiser. Às vezes tem pesquisas que identificam outras coisas e começam com algum número, por exemplo, conforme curso de graduação. Medicina vai começar com 2, então vai ser 21, 22, 23. Fisioterapia vai começar com 3, enfim. E aí, porque assim, ó, o que, que acontece? Para a gente nunca perder a informação que o número 1 vai ser sempre o 1, o número 2 sempre o número 2, por mais que às vezes a gente mude a ordem de alguma coisa dentro do banco de dados. Se a gente quiser montar isso aqui de maneira mais rápida, ó, vou mostrar para vocês. Eu quero uma sequência, tá? 1, 2, 3. Estão vendo que quando eu selecionei os dois e fica um quadradinho bem pequenininho aqui verde, se a gente arrastar, ele vai seguir a sequência, tá? Ou digamos que eu dei aquele exemplo 21, 22, ele também vai entender a mesma coisa. A gente seleciona os dois, arrasta, ele vai entender. A outra coisa, às vezes a gente tem uns buracos no banco de dados, que é informação pulo, informação perdida, tipo um 999, né? Por exemplo, vamos botar nessa outra variável aqui,
Então, eu quero fazer 999 até o participante 10. Daí a gente arrasta, né, selecionando só um arrastando, ele vai só repetir o número, né, que a gente colocou ali. Então, eram essas dicas que eu tinha para vocês. Espero que sejam úteis para vocês na montagem do banco de dados, da coleta de dados das pesquisas de vocês. Tchauzinho e até o próximo vídeo.